Pessoal, ok? Então, sobre esses fatos entre a linguística e fatores primordiais que nos coloca essa aventura universitária ligada à pesquisa, ok? São pontos importantes entre elaboração, coletâneas e dados periódicos. Estava vendo uma citação que fala assim: há pessoas que nunca se interrogam sobre o que se avista do alto de uma montanha, ou sobre se é possível lançar o disco a 100 metros de distância. Essas pessoas nunca arriscam. Aqui no campo do empreendedorismo, no campo de empresário, para você ter uma empresa ou qualquer tipo de capital para ter um investimento, em questões de a longo prazo, ou seja, um planejamento diagnóstico, nós temos que, ou seja, ter esse momento de interrogação, de autoavaliação, ok? Aonde você vai? É uma pergunta, aí você vai e responde bem sucinto, bem objetivo. Vou fazer um lanche. Então, são interrogativas que muitas vezes nós temos medo de perguntar e pode acontecer consequências, ou você pode perder oportunidades. Tem um filme chamado, tempos atrás, eu sei que muitas vezes pode ser até cristão, mas ele fala A Segunda Chance, ok? Nos coloca fatores importantes sobre essa envergadura ligado ao trabalho e o lazer, o trabalho e o tempo livre, o trabalho e o descanso ativo. Porém, nos coloca relevâncias ligado a relevâncias, vírgulas, que vem enfatizar se aventurar nesse universo econômico. Muitas vezes não há retorno. O retorno pode ser polêmicas, o retorno pode ser escândalos, o retorno pode ser analfabeto, pode ser adjetivos. Mas para nós, só entrar um perfil de uma faculdade, sua foto estando lá, você faz parte daquele time. Estudantes, muitas vezes as pessoas, eu acho que elas não entenderam a classificação de universitário ou acadêmico. Acho que eu tive uma base estrutural de esforço. É lógico que eu já ouvi professores, isso é difícil colocar ali. Quando coloca, aí você está colocando o seu perfil como referência. Pode haver colisões na frente, há retrovissibilidades, ou seja, há visibilidades, inversibilidades, mas coloca essa colisão ligada ao campo histórico. Okay? Então, há pessoas que nunca se interrogam, ou seja, sobre o que se avista do alto de uma montanha, ou sobre é possível lançar o disco, 100 metros, né? Ou seja, tem várias montanhas, a montanha Everest aí, alguns falaram que era a maior. A pessoa teve uma ideia, eu vou subir lá, não sei se é 2, 3 dias, mas ele colocou um objetivo e meta. Cabe a nós depois falarmos depois simultaneamente sobre quanto tempo, subida, decidir qual foi a equipe, quem desistiu na caminhada. Ou seja, a Casa da Educação Física, ela relaciona o movimento. O movimento vai nos colocar fatores eminentes empresariais. Agora eu estava vendo os professores não antigos, nem arcaicos, mas contemporâneos e da sua antiguidade, atuando aí. Então, são fatos. Esses fatos colocam se a 100 metros o disco, essas pessoas nunca arriscam, 100, 200 metros, 400 metros. Eu estava olhando a página, o teste Cooper. Então, o Cooper tem o teste Cooper, mas tem a critério, os 1.400 metros, ele coloca aquele gráfico ali, né? Ou seja, 2.000 e, por exemplo, 400 metros, 2.400 metros, 3.000 metros, 4.000 metros. Aí vai coloca lá o horário, quanto foi. Tal tempo atrás eu estava
fazendo uma atividade, né? Eu falo CrossFit. Aí, eu acho que depois colocaram ali em várias nomenclaturas etimológicas, que se você olhar os livros da década de 80, 90, tem esse termo usado, né? Cross-clinic, né? Trainer, que coloca, nos empurra para termos essa longevidade. Eu quero falar dessa maneira de eventos, entre estudos, revisões, maneiras que vão relacionar fatores primordiais, ok? Então, eu já li praticamente muitos livros na área de empresarial, de negócio. Depois eu passo para vocês de novo alguns livros na área empresarial, ligado ao ciclismo, principalmente ao ciclismo, ok? Que é até um rapaz que ele fez parte aí uma rede, uma emissora, não sei se é a Rede Globo, o Elias, depois eu vou passar para vocês. Ele faz ali ele fala sobre treinamento ligado ao ciclismo, mas ele coloca ali nos seus currículos. Ele fez parte ali das correntes empresariais, né, que vem colocar destaque. Aonde você vê, o que você vê nas montanhas? O que você vê nos obstáculos? Aonde você vai? Alguém vai te perguntar. Às vezes pode até fazer essa pergunta, porque lá na frente pode o quê? Às vezes haver colisões, mortes, fatalidades. Mas essa pergunta colocou para mim, para onde você vai, é uma problemática. Aonde você vai é um objetivo, aonde você vai é uma justificativa, onde você vai, ou seja, é uma introdução, é um desenvolvimento, ok? Então, esses fatos coloca panoramas importantes, ok? Então, há pessoas que nunca tentam modificar o que está mal, ou modificam-se a si própria. Essas pessoas nunca arriscam, ok? Há pessoas que nunca tentam modificar o que está mal, ou modificam-se a si próprias. Essas pessoas nunca arriscam, ok? Tem pessoas, muitas vezes, nós estamos nos períodos transitórios relacionados ao final do ano, ou seja, e também outros anos que vão ter final do ano, final do mês, final do dia. Final é a palavra que fica ambígua, que final nos coloca conclusões, e coloca essas conclusões, nos coloca novidades, restaurações ligado ao próprio movimento e desenvolvimento, ok? Então, ao longo do tempo, ligado a essas exposições críticas, especialistas, doutores, mestres, nos coloca resultados obtidos, ok? Obtidos, sem dúvida, que aponta para a superação. A motricidade humana coloca uma existência. E os valores obtidos, resultados, eu reprovei quase todas as matérias ligadas ao serviço social, jornalismo, fisioterapia. Ou seja, para mim foi um campo de resultados obtidos de superação. A abordagem superatória é uma questão de entrada e saída. Você coloca até algum anexo, alguma colocação no final, quem você acredita, qual é a fé, algumas questões, por exemplo, há pessoas que nunca tentam modificar o que está mal. Você coloca alguma coisa ali, para dizer que possa ajudar as pessoas a acreditar em alguma coisa. Né? Ou seja, arremessar um disco de 100 metros, ou seja, já pensou, agora não é só a ideia, vamos concretizar, vamos fazer os fatores operativos empresariais. Ou seja, algumas pessoas são capazes de arriscar. Aonde você está? Aonde você vai, meu irmão? Aí, se for um professor bem grosseiro, como eu não sou, rapaz, eu vou para onde eu quero ir. Se é uma autonomia ou um campo de rústico, bárbaro, temos que ter cautela e cuidado.